E vamos agora para um grande momento deste programa. Verdade. É uma matéria investigativa, é uma matéria exclusiva, é uma matéria que tem fotos e vídeos nunca antes vistos. Isso é verdade. Dos ensaios, dos bastidores da minissérie Cena da Netflix. Eu tenho certeza que você maratonou esse final de semana, todo mundo maratonou a série. E aí, se você notar bem, né, se você é atento, olha lá na Netflix, porque tem um making-of da série. E neste making-of, nossa entrevistada está, pois foi a preparadora desse elenco, que é a Maria Silvia Siqueira Campos, e que conversou com a gente ontem, domingo, direto do México, esta mulher, que ela já engatou numa outra produção de Netflix, que ela vai contar para vocês nessa entrevista. E ela conversou com a gente longamente, trazendo detalhes de toda a preparação desse elenco, né, Dani? Trazendo fotos, trazendo vídeos exclusivos, contando como tudo foi feito, como eles prepararam os atores, toda a equipe e os figurantes. Foi um negócio muito sério, muito trabalhoso. E é claro que o resultado você viu na minissérie, que é um espetáculo, não é à toa que está sendo muito comentada, porque realmente é um trabalho audiovisual assim impecável. Esse papo foi muito legal e a gente mostra agora para vocês. Eu que agradeço, é um prazer, imagina, vou falar um pouco desse projeto gigante, né? Então, falo muito feliz, é muito legal poder falar com vocês sobre isso. Olha, e gigante mesmo. Óbvio que a gente quer saber como que o Gabriel se preparou, como é que foi essa história da menina que fez a Xuxa, que a voz é idêntica, é uma coisa Meu Deus. bizarra, foi chocante pra mim na hora que ela começou a falar, né? Na hora que eu olhei, eu já fiquei chocada, a voz é impressionante. Mas o que me impressionou mesmo nessa série é o volume de pessoas, a quantidade de nacionalidades, esses figurantes que estão o tempo inteiro em cena, é mecânico, a gente de uma escuderia ou de outra, que parece que, sei lá, que era gente que já estava mesmo ali trabalhando, sabe? Que não era coisa de série. Que assim, vocês aproveitaram que tinha um GP para filmar, assim. Como que foi essa loucura, Maria Silvia? Olha, eu lembro, assim, é um universo totalmente masculino, né? Então, assim, a gente tem muita gente que trabalha, né? A Fórmula 1 geralmente são aqueles 4 dias que você tem de autódromo, cada um faz parte de um tipo de cronograma, né? Um é montagem de carro, a outra é treino na pista, aí tem uma sequência de coisas que você precisa para chegar no domingo na corrida. E eu lembro que um dia eu entrei num galpão, um galpão que é gigante, né? Que é um galpão frio, gelado alto, aquelas coisas que parecem coisa de armazenamento de alimento muito grande, e tinham milhares de homens. Milhares, assim. Eu estou falando milhares, é porque realmente eu não sei. E aí a gente fez cada um se apresentar, cada um falar o que fazia, por que queria participar da série, porque eram pessoas que iam fazer uma figuração fixa, né? Então, assim, pessoas específicas para certos papéis nas micro-histórias que a gente contava dentro de cada escuderia, de cada parte do autódromo, ou do pit lane, ou do pit wall, cada um tinha uma função. E, para minha surpresa, a Argentina é um país que é muito fanático por automobilismo, né? Eles têm várias categorias, não só a Fórmula 1. Então, as pessoas foram se apresentando. Um era mecânico de kart numa equipe tal, o outro era chefe de uma equipe de uma categoria outra. Então, as pessoas, muitas envolvidas com automobilismo, e estando ali para contar a história do Senna, né? Então, assim, ninguém estava ali só pelo dinheiro ou só por um extra que fazer. Primeiro, todo mundo tinha trabalho, todo mundo fazia as suas coisas, e iam se entregar 4 meses, pelo menos, para a gente todos os dias, né? Porque a gente ficou muito tempo filmando autódromo. E, e aí a gente pegou, né? E separamos a cara das pessoas. Então, assim, você tem mais cara de italiano, você tem mais cara de inglês, a gente foi pegando as pessoas, e aí a gente foi para uma oficina mecânica e fomos trocando as funções de cada um. Quando a gente separou, os italianos, então vamos botar isso, Ferrari, vocês são Ferrari, vocês são McLaren, vocês são
Williams, vocês são Benetton. Então a gente foi selecionando esses grupos e aí a gente foi para uma oficina mecânica e treinamos todo tipo de movimentação que acontece dentro do box, né, de cada escuderia e no pit lane, né, quando você vai e na largada, então todas as funções, quem faz o que em qual momento, e a gente foi comparando com os rostos que a gente tinha referência da época. Então você tinha filmagem do Senna dentro dos boxes, a gente fala assim, olha, esse aqui estava parecendo o engenheiro dele, vamos botar ele de engenheiro, vamos ver se funciona. Então a gente também foi procurar as pessoas que tinham mais feições com os personagens de verdade, de cada ano, de cada escuderia. E aí a gente treinava as pessoas, principalmente porque todos, hoje em dia, ninguém nunca tinha colocado a mão num carro de Fórmula 1 da época, né? Nem de Fórmula 1 hoje, então eles trabalham com outros. E aí a gente teve que treinar para colocar a mão naquelas réplicas, só quem sabia mexer com o carro, sabe? Você empurrar e pôr o carro. Não dá, você cai na roda, você podia se machucar. Então, assim, a gente pegou as pessoas que mais tinham habilidades para colocar a mão no carro, porque era realmente que nem o Túlio Crespi fala no making of, assim, os carros eram os artistas, assim, né? A primeira vez que eu vi as duas McLarens paradas, eu falei, meu Deus, né? Porque é perfeito, né? Então, um trabalho gigante. Para você ter uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia, tem uma cena no último episódio que o Senna vai caminhando atrás do Niki Lauda e ele praticamente anda no pit lane inteiro. E esse pit lane inteiro estava trabalhando. Então, todas as escuderias estavam ou colocando o carro para fora, ou colocando o carro para dentro do box, ou estava indo cruzar para falar com o engenheiro. Então, todo mundo tinha a sua historinha para contar. E a gente fez acho que 2 ensaios para essa cena sem o Gabriel, para poder o diretor abrir a câmera, o Vicente abrir a câmera e ele passar o Gabriel e tudo em volta está acontecendo. Quantas pessoas, Maria Silvia, nessa cena? Nesse dia eu acho que eram 800 Nossa, figurantes. é um cuidado mesmo com o trabalho que, assim, deu para perceber. O resultado realmente é impressionante. Queria falar um pouco do Gabriel, porque a semelhança é assustadora, né? E eu queria entender como que vocês prepararam o Gabriel para isso, né? Como é que foi o estudo para entender esse cena para passar esse cena para o Gabriel? Como é que foi isso? Tem uma coisa que eu falei pro Gabriel desde o começo que eu acho que é o mais importante de tudo, né? Quando você faz uma biografia, né? Você não pode em momento nenhum tentar imitar, porque a imitação vira uma caricatura e a gente aí cria uma distância entre o personagem e quem tá assistindo, quem está sendo apresentado para essa pessoa. Então, eu falei, Gabi, a gente tem que encostar o máximo que a gente conseguir na energia do Senna, né? Porque não é o Senna, é você, só que a gente vai encostar o máximo que a gente conseguir nessa energia do Senna, porque daí a gente vai ver o Senna, né? Então, assim, tem a caracterização, tem o Martin, né, que o cabelo, o cílio, a sobrancelha, que era diferente, e tem todos os microajustes, mas nunca vai ser igual ao rosto nem o Ayrton Senna, mas a gente tem que comprar aquele Ayrton Senna, a gente tem que olhar e falar, é o Ayrton Senna, né? Então, assim, coisa que o Martin colocou um alargador de nariz, colocou a orelha de abano, né? Botou uma prótese atrás para ficar um pouco. Então, tudo isso ajuda. Mas você encontrar essa energia do Senna e poder apresentar ela durante esses episódios era o mais importante, era a nossa busca. Então, primeiro, a gente assistiu tudo, né? A gente tinha feito uma outra série anterior que ele estava saindo, que era completamente o oposto, né? Dom, Era, ele Era bom. fazia aquele personagem completamente drogado e transitando para um personagem que era completamente saudável, atleta e, né, com um centrado, mindset obstinado, né? centrado. Então, você fala, meu Deus do céu, vamos. Né? Tanto que os primeiros ensaios, eu tenho até uma foto que eu mandei para vocês, que eu estou na praia com o Gabriel,
Isso, que ele ainda tá com cabelo que não é do Senna, ainda tava com Eu ia te cabelo de. perguntar isso, porque ele tá loiro aqui, né? E no Dom ele tá loiro. Eu não lembro se ele estava acabando de. Tinha algumas cenas ainda para fazer do Dom, ou não lembro disso, mas ele estava nessa transição, né? Então, e aí a gente tinha que achar essa energia do Senna, esse modo do Senna funcionar, né? Dele, essa determinação, essa concentração no Gabriel, né? Como é que o Gabriel ia apresentar isso? Como é que o Gabriel tem no corpo dele uma sensação de quem passou mais tempo dentro de um cockpit na vida do que em pé, sabe? Uhum. Então, o Senna tinha uma precisão e muito grande. Então, várias coisas a gente fez. Por exemplo, essa foto que tá o Gabriel na praia, é porque o Senna, a coisa dele correr bem na chuva, e isso é verdade, ele decorava os trajetos, né, das pistas. Então, ele tinha isso na cabeça. Então, praticamente, ele conseguia dirigir sem saber exatamente se vem uma curva, ele sabia aquilo de cor, era uma concentração muito grande e ele sabia o tempo que ele estava fazendo, né? Então, tinha um treino que isso a gente. Que ele fazia muito, né? Que ele pegava e falava assim: deixa eu ver, deixa eu acertar no meu relógio, eu vou pensar em 1 minuto e vou olhar quando der 1 minuto, né? Então ele sabia o que era 1 minuto mental, então ele tinha uma relação com o tempo muito importante para a gente trazer para o Gabriel. E esse exercício que eu fiz na praia com o Gabriel, eu fiz um quadrado e o Gabriel de olho fechado tinha que fazer o quadrado perfeito, tinham 4 coisas e ele tinha que saber o tempo que ele estava fazendo. Hipotético, difícil, obviamente que, mas era para ter essa sensação de controle espacial Uhum. e do tempo, né? Então, uma das coisas que a gente fez, e aí vai fechando o foco, né? Vai fechando o foco, a pessoa vai ficando completamente mais centrada, objetivada no que ela precisa. E depois desses exercícios que a gente fez de tempo, de foco, até mesmo para tirar um pouco da energia do outro personagem que ele tinha, eu falei, Gabi, a gente vai para um cartódromo. Eu preciso que o seu corpo saiba o que é ficar 1 hora dirigindo, pilotando um carro de corrida. Aí a gente foi para um kartódromo no Rio, profissional, né, com Uhum. carros de kart profissionais, esse. E aí eu falei para os caras, eu preciso que ele fique 1 hora na pista. Todas as pessoas falaram, ele não vai conseguir, né? Porque tudo bem, a corrida de kart também é mais curta. Eu falei, mas eu preciso que ele fique 1 hora. É o meu desafio com ele hoje, ele não parar por 1 hora no kart. Então, assim, foi anoitecendo, foi mudando, e tinha outros pilotos de kart treinando. Então, às vezes, tinha gente que passava por ele e realmente te pegava no susto, né? Uhum. E aí, um pouco isso, que a gente começou a trabalhar esse determinismo, né? Que, eu não, tá bom. Ele falava assim, Maria, eu vou ficar 1 hora. E ele podia parar a hora que ele quisesse, né? Uhum. Mas aí você começa a jogar um Ayrton Senna, né? Eu vou fazer, Sim. né? Eu vou ficar. E ele ficou, e ele ficou. Maria Silvia, tem várias fotos. Aliás, Maria Silvia mandou fotos exclusivas pra gente dos bastidores desses Ah, ensaios, que foi Muito muito legal. emocionante de ver, né? Porque a gente não tem esse acesso no making of, mostra algumas coisas, mas aqui realmente a abordagem de quem estava ali junto. E tem várias fotos, vou falar para, ia pôr na tela para vocês aí grande. Gabriel fazendo uma prancha em vários momentos. Eu tô vendo até que são momentos que ele tá uniformizado e tal. Queria entender um pouco desse momento aqui, Maria Silvia. o Gabi, sempre antes de entrar em cena, e eu já trabalho com ele, trabalho com ele acho que há 8 anos que eu conheço o trabalho do Gabriel, sempre antes de doação, ele pede ele se fecha, sabe? Ele se Uhum. concentra. Então, eu já vi o Gabi fazendo diversos tipos de momento concentração, momento para entrar em cena em outros trabalhos. E nesse do Senna, como a prancha, ela ativa o seu corpo muito por inteiro, né? Então, se aumenta a irrigação sanguínea no corpo todo. Então, às vezes, ele ficava ali 1 minuto
levantava, dava uma respirada e às vezes ficava mais tempo, às vezes menos tempo, mas você ativa a musculatura, né? Então você tem uma irrigação diferente e um momento de silêncio, né? É o momento que você está ali com o seu corpo pensando naquela situação que você vai viver. Às vezes o corpo tem que estar com mais dor, né? Que nem quando ele levanta o troféu lá depois de correr com só na sexta marcha, que trava tudo, né? Então, assim, é um corpo diferente, mas você estando com um corpo ativo, você pode ir para qualquer lugar, né? Canto. Então, você pode entrar no carro, você pode subir num pódio, você pode andar num pit lane. Então, assim, ele sempre dava essa ativada. Então, e as pessoas começaram a acostumar, porque às vezes a gente estava lá, monta a câmera, não sei o que, passa a figuração, e tem o Gabi no meio, quieto. E todo mundo respeitava, porque sabia que ele estava quase num pré-call de cena, e tava, daqui a pouco iam falar, vamos, e ele tinha aqui, mas ele estava se preparando para entrar em cena. Então, toda vez que ele tinha a cena, ele prancha. E ajudava Mari- muito também, porque a gente filmou na Argentina com muito frio, né? Ah, Então, tinha que aquecer o corpo, né? Aquela cena que ele faz, que tem uma cena de camiseta, né? Com o Alan Prost, que ele está conversando com o Alan Prost, tá um frio, tipo, muito cedo, -4, vento, sabe? E a pessoa de camiseta. Então, você tem que ter um controle muito grande do seu corpo para estar inteiro ali, sabe? Maria, eu queria te perguntar o seguinte, falando especificamente de voz, né? Foi muito impressionante o trabalho, né, da Xuxa, né, dessa voz que vocês conseguiram trazer. E eu lembro daquele ator Austin Butler, ele fez o Elvis. E ele foi muito criticado depois enfim, que terminou as filmagens, etc., porque houve, no caso dele, uma dificuldade de perder o sotaque do Elvis, né? Ele fez um Uhum. trabalho de voz para conseguir cantar e, enfim, e fazer todo o filme, né, com o tom do Elvis e etc. E depois que aquilo acabou, ele não conseguiu se desvencilhar, né, daquele Elvis que ele criou e tal, e foi muito criticado por isso. Eu queria ver contigo, eu queria entender como é que vocês trabalham essa questão da voz, né? Como que é feito isso e como que depois desfaz, né? Pelo jeito é uma coisa difícil, porque o Austin Butler aí é um cara, enfim, Hollywood, né? E passou um perrengue aí. Eu acho que agora ele já conseguiu tirar um pouco do Elvis, mas durante uns bons meses ele ficou ainda com o Elvis encarnado ali. Não, é difícil mesmo, né? Porque você tem um ajuste vocal específico que nem sempre é o mesmo registro do ator, né? Uhum, Eu acho que além da Xuxa, a gente teve o Galvão Bueno, que também que foi um desafio gigante. E, óbvio, o Gabriel nem a Pamela não tem o registro da Xuxa nem do Galvão. Então, como é que a gente imprime uma semelhança pela voz e pelo físico, né? Sem tentar imitar, né? Porque imitar, tem muita gente que imita. E aí a imitação, principalmente vocal, parece uma brincadeira, né? Parece que você está ali tirando onda. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Uma das coisas mais legais nesses dois casos que a gente fez, tivemos um trabalho com uma fonoaudióloga que não fui eu, porque eu não dava conta de fazer esse trabalho uhum, específico. E aí a gente tinha eu trabalho, lógico que eu trabalhava junto com ela, eu falava assim, a gente precisa pegar a música dessas pessoas. A gente precisa pegar o tempo respiratório dessas pessoas. Então, assim, o Galvão Bueno, nas narrações, a gente foi atrás dessas narrações para ter exatamente o tempo respiratório dele, aonde a voz sobe, aonde a voz desce. E da Xuxa tem uma coisa mais aguda, mais nasal, que tem uma voz mais pequenininha, uma articulação pequenininha. Então, assim, sempre a música, né, que a voz tem, nos ajuda muito. Sim, a Pamela tem uma voz mais grave do que a Xuxa, a gente teve que trabalhar um pouquinho mais alto, né, para poder fazer a Xuxa do jeito que ela fez. E a Xuxa foi o último personagem que a gente conseguiu escalar. Deu muito trabalho achar a Xuxa. Deu muito trabalho. A gente testou muita gente, né? E eu lembro que no teste da Pamela estava eu, a Gabriel fez o teste junto e a diretora, a Júlia Rezende, né? Então, quando a gente fez o teste com ela, a gente falou, pronto, achamos, sabe? Então, assim, uhum. porque é isso. E ela deve ter dado uma estudada gigante fazer o teste, porque ela chegou Xuxa, sabe?
Hum. Mesmo assim, foi muito legal, sabe? Então, assim, demorou. A Xuxa a gente falava, meu Deus, não vamos achar. Mas a Pamela arrebentou. Maria Silvia, sabe o que eu queria saber? Muito nessa série da emoção, desse foco e tal, se passa pelos olhos dos pilotos, né? Aquele momento que ele coloca o capacete e o olhar do Senna, para cada corrida, uma emoção. E até na última corrida, a minha impressão é de um olhar ali mais maduro, né? Que tá meio relutante, tá com várias questões ali na cabeça. Como que era treinar esse olhar, assim, essa expressão que vem só dessa faixa do rosto, que às vezes está chorando de emoção na vitória, que sabe, está se preparando. Eu achei isso super interessante, assim, uma coisa que me chamou muita atenção. E é muito legal falar disso, porque por mais que você seja fã de Fórmula 1 e acompanhe tudo, é uma época que a gente não tinha como ver o olho do piloto, né? Então, assim, você não tinha câmera frontal dentro do carro, né? Mesmo hoje em dia na Fórmula 1 que você tem essa estrutura, você consegue ver melhor nas corridas à noite, né? Que você tem condições de ver melhor a expressão do piloto. Então, é meio que você entrar dentro da alma, né? Do que está acontecendo com aquele ser humano naquele momento. E é muito específico, né? Quando eu falei para vocês que eu coloquei o Gabriel 1 hora dirigindo, né? Você pensar que você está com o seu corpo é muito apertado, gente, é muito pequeno um cockpit. A sua perna, você consegue fazer o movimento de pé, só que você não consegue abrir o joelho para dar uma relaxada, não tem isso. Você tá, é um funilzinho mesmo, né? A sua mão é no ajuste certinho, né? Você tá ali preso, você troca a marcha aqui, antes de ter o câmbio manual no volante, né? Você trocava aqui, então é tudo muito compacto, inclusive a sua visão. Então você tem lá os espelhos, que são uma coisa pequenininha, então você tem que até treinar como olha para a lateral, porque não adianta você estar atuando ali, virar o pescoço com o capacete, não vira. Então, assim, isso é muito restrito mesmo. Então, assim, as tuas diagonais, o teu campo de visão é muito pequeno. E a gente tinha essas reações numa ultrapassagem, a gente tinha quando batia, quando rodava, momento, quebrou o câmbio, né? Como é que vai aumentando aquela ansiedade de segurar o carro. Então, a gente tem que ter, e uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os atores quando estão restritos, né, a, a esse olhar, né, a esse pedaço do olho só para interpretar, eu gosto muito de trabalhar com fluxo de pensamento, né, então, assim, você cria micro narrativas dentro do pensamento teu, porque o olho acompanha. O olho acompanha esses fluxos de pensamentos internos, né? Então, se você tem uma cena que você tem que só reagir com o olhar ou só escutar, a sua cabeça tem que estar funcionando, você tem que estar vivendo aquilo internamente, porque senão seu olho fica um olho de paisagem e a gente não entra na tua emoção, não entra naquele momento. Isso serve tanto nessa interpretação para os pilotos, como em outros momentos, né? Que você tem uma reação, uma escuta sua que precisa estar reagindo. Agora, se você não estiver trabalhando o teu cérebro, eu não vejo isso pelo olhar. Então, muitas vezes, por exemplo, com um menino, com uma criança que faz o ceninha, eu que criava essas coisinhas para ele pensando enquanto dirigia, né? Ele tinha micro historinhas na cabeça dele para ele ir pilotando o kartzinho ou pilotando no colo do pai. Então, a criança tinha que estar pensando em alguma coisa para a gente ver um brilho no olho, para a gente ver um entusiasmo com aquilo, porque senão o olhar não acompanha, né? Então, além de um treino físico, de aonde eu estou olhando, né? Você vai olhar aqui, se você estiver olhando aqui, você está fora da pista, né? Então, tinha um limite que, obviamente, a gente nem sempre tinha essas referências visuais, então a gente tinha que treinar o olhar, né? E criar esses fluxos de pensamentos internos do momento do que você está passando como personagem para o ator viver aquilo, porque senão o olhar não acompanha. Você consegue identificar o que foi mais difícil para vocês nesse processo todo? Foi trabalhoso demais. Tudo foi muito trabalhoso. Não, não tem, é trabalhoso, assim,
foi um projeto muito trabalhoso, assim, mais difícil, assim, que a gente não conseguisse fazer, ou que ficasse na dúvida, eu acho que não, né? Uhum. Foi tudo muito trabalhoso, muito cansativo, né? Muito tempo. Até, por exemplo, o nosso Frank Williams, por exemplo, é um ator que não é tetraplégico, né? Então, ele não mexia, né? Ele não tinha. Então, é muito difícil você atuar só com cabeça, Uhum. né? Então, assim, a gente teve que treinar numa cadeira de roda de época. Então, assim, tem essas coisas que são micro dificuldades, mas que a gente aperfeiçoa, a gente treina, a gente amarrava ele com os braços e as mãos paradas, porque dá vontade do doutor fazer assim, só que Sim. quem é tetraplégico não faz isso, né? Então é outra interpretação reduzida, né? Então a gente. E ele pedia, me amarra, e a gente tem ele, como é que mexe na cadeira de roda? Então a mão dele ficava presa na lateral da cadeira de roda para conseguir dar algum tipo de movimento. E mesmo assim não podia, então a gente tinha que ficar de olho se ele não, sem querer em cena, não dava Uhum. uma mexida, sabe? É Então, porque é assim, porque instintivo, né? É o instinto, lógico, né? É reação, né? aqui, né? Não podia mexer, então ele ficava aqui assim o tempo inteiro. Então, assim, tem esses micro desafios, mas eu acho que, pô, dificuldade foi tudo, né? Mas, assim, nada Uhum. que a gente não pudesse fazer. Foi muito trabalhoso, mas o nível de satisfação, assim, de realização foi muito legal, assim, muito grande. Maria Silvia, eu também fiquei muito impressionada com essa divisão do Senna, né? Uma parte muito técnica, muito fria, de um desligamento das outras pessoas, de um foco na corrida, mas uma ligação muito afetiva com a família dele, né? Sempre Uhum, que tem essa ponte, e muitas vezes essa ponte é uma ligação telefônica, é uma caixa que chega com as coisas do Brasil. Porque uhum, me parecia assim, que o Senna, assim, o Senna da série, eu não sei se da vida real, mas que ele muitas vezes estava sozinho e preenchido por essa vontade, por essa determinação, mas sozinho, e que só a família trazia um elo emocional com o mundo para ele, assim. E como que foi para o Gabriel mesmo, para vocês desenvolverem essa dualidade, assim, do técnico, ou sei lá, da briga com o Prost, mas do afeto, do falar com o pai, e de ter isso que eu acho que o Senna tinha mesmo, é por isso que todo mundo era muito apaixonado por ele como atleta, essa humanidade. Né? Essa destreza, essa frieza, mas essa humanidade, assim, ao mesmo tempo que se você pensar, são coisas opostas, né? Você imagina quem é frio, não seja carismático, doce, e o Senna era. Então, acho que uhum. isso era uma coisa que conquistava e que na série é muito presente. Como que era passear, assim, por esses dois lados. A parte do trabalho, né, da Fórmula 1 do que ele tinha, tudo que a gente tem de informação é que era uma pessoa que dominava o carro como ninguém. Então, assim, até os mecânicos falavam assim, você no carro tá ótimo. Não, tem um barulho assim, assim, assado, que deve ser não sei o que, trincado. E as pessoas falavam, não tem, não tem. Ele falou, vamos abrir. Ele abria com o mecânico, o negocinho lá estava trincado, sabe? E ele tinha essa. Ele estudava, ele não saía de dentro daquele carro, então era um universo muito da paixão dele, né? E a família, assim, o que a gente colocou muito, né, na série da família, dos afetos, da relação, foi muito graças às trocas que a gente teve, tanto com a Bianca como com a Viviane, e tudo que elas puderam nos fornecer, tanto de informação como de material, né? Que teve um material que foi super restrito, que foi para o Gabi, foi para mim, foi para alguns personagens, para a Zaza, né? Então, assim, as cartas, né? A gente leu muito, é um nível de intimidade que passaram para a gente de muita confiança, sabe? Telefonema, né? A gente teve, foi uma coisa impressionante no telefonema. Como é que alguém gravou um telefonema do Senna com o Milton naquela época? E esse áudio chegou para a gente. Então, assim, a gente ouvindo aquilo, todo mundo chorou, né? Quem teve acesso a isso, impossível não chorar, porque tá ali, né? É concreta Uhum. aquela voz e aquela outra voz, trocando uma ideia, um em Londres, outro no Brasil. Então, assim, e a gente teve detalhes, assim, conseguimos trabalhar minúcias que você
que a gente pôde perceber que as férias eram muito importantes, que a relação com a família era muito importante, e que acabava aquele ano de Fórmula 1, casinha, né, família, afetos. Então você vê que ele tinha essa dedicação nas férias com esse vínculo familiar, né? E era muito legal, porque tinha, por exemplo, a cena que está o, o Ayrton em Angra, que chega a Xuxa, né? Ali a gente foi procurar qual era o apelido e como é que ele brincava com os sobrinhos, para a gente levar aquilo para a cena, né? Então, assim, como é que a gente ia aproximando esse afeto? Eu juro, ele era um brincalhão, né? Ele era daquele que aprontava muito. Então tem muitas histórias. Ele aprontava com os mecânicos, ele aprontava com a família. Então tinha um lado dele brincalhão que todo mundo fala, né? Tem uma história que o Galvão contou que o Senna uma vez eles estavam passando no aeroporto no raio-x, né? Indo pegar um Hum. voo desse junto e que ele pegou e colocou um cadeado no na calça do Galvão, travou um cadeado onde passa o cinto. E que o Galvão foi passar ali, o Senna passou, ficou rindo do outro lado, e o Galvão passava, o negócio apitava. E como é que você tira um cadeado para se livrar disso do raio-x? Brincadeira. Assim, mas aprontava muito, sabe? Então, assim, diz que com a família, com os sobrinhos, era muita brincadeira. Então, tinha um brincalhão, tinha uma criança ali dentro o tempo inteiro, tinha uma coisa que a gente conheceu por essas referências e por essas trocas, que não era só. E esse é um lado que para a gente era muito importante, né? Contar quem era o Senna fora da pista, né? E eu acho que a gente conseguiu trazer esse homem, sabe? Esse homem família, esse homem afeto, né? Acho que a gente conseguiu aproximar isso do que a gente buscava, sabe? Como ser humano, não só como piloto profissional, totalmente objetivado em ganhar, né? Então, acho que tem esses dois lados. Acho que foi um privilégio mesmo para vocês terem acesso a tudo isso, né? Isso foi o que mais sei lá, te impressionou, assim, da quantidade de material que vocês receberam? Esse lado brincalhão do Senna, ou tem alguma outra coisa que você pode contar pra gente que você não sabia que ele era ou que ele fazia e que, poxa, te surpreendeu de alguma E, forma? Maria Silvia, no making of, se eu não me engano, tem uma hora que você fala assim: eu trabalhei na Fórmula 1, eu conheci o Senna. E aí Sim. depois você não conta mais disso, eu fiquei desesperada. Como assim? Em que momento? Pera. Não, eu estudei num colégio alemão, né? E, e no colégio alemão eu falava bem alemão, eu tinha feito intercâmbio para a Alemanha, então meu alemão estava. Eles perguntaram se queria que fosse na Fórmula 1 fazer tradução. E eu tinha, sei lá, 18 anos, 19, e falei, eu quero. Só que aí eu fiquei na Benetton, né? Eu fiquei trabalhando na Benetton. E essa coisa, ai, todo mundo é rival, né? Eles são rivais, mas entrava no box do outro, cumprimentava, né? Tinha, né? Tá tudo bem, não sei o quê. Então tinha pelo menos uma educação cordial, que isso eu vi, né? Do Senna com o Schumacher. E daí estava lá, conheci o Senna, né? Passava, né? Aquela pessoa que está trabalhando ali no. Então foi um ano muito especial. Então, assim, tem autógrafo do Senna, porque a gente, né, tem foto, essas coisas que a gente não Caramba. tinha celular para tirar foto, mas arrumei uma máquina, tirei foto. Tem. Caramba. Que Nossa, demais. coincidência, hein? E depois você trabalhando em E louco, reconstruir né? tudo isso. E assim, todo mundo sabe aonde estava quando o Senna morreu. Então, assim, é uma coisa que você pergunta para todo mundo lembra exatamente como estava, como foi a reação. E eu sempre gostei de Fórmula 1, e na minha casa a gente sempre viu Fórmula 1. Então, estar trabalhando no Autódromo de Interlagos já era um presente. Depois, fazer a série e recriar memórias que eu tinha ainda. Óbvio, eu não sabia tudo da Fórmula 1, nem, e tive que estudar muito, né? Principalmente a parte técnica, né? Que a gente não tem a menor ideia do quanto é complicado, né? E que hoje eu domino mais porque eu tive que estudar. Mas foi, poxa,
né, vou recontar a história desse homem, assim, acho que para todo mundo foi muito especial. E como a gente conviveu com todas essas pessoas, né, mais de 10, 15 mil pessoas que a gente tinha contato direto ao longo das gravações, todo mundo tinha uma história com o Senna, né? Então, assim, histórias mais próximas e histórias mais de família, de afeto. Então, por exemplo, tinha não sei como fala, ela era bandeirinha, os caras da bandeira, Uhum, bandeira amarela, bandeira quadriculada, não sei o quê. Tinha um deles que a família inteira tinha carreira não é bandeirinha, mas essa é a uhum. pessoa que eu não sei falar em português, porque a gente só usava em espanhol lá. E aí a família inteira. Então, assim, o pai dele deu bandeirada para o Senna. Então, ele estava lá, e aí ele via o Gabriel chegando vestido de Senna, ele via a McLaren, e aquela pessoa chorava. Que eu falava assim: para que eu preciso botar você em cena. Mas, assim, emoção como se estivesse realmente vivendo aquilo, sabe? Pelo passado, pelos afetos. Então, assim, eu acho que para muita gente, que nem a gente tem o Pato também trabalhando, que falou no making off, é isso, tem uma história, um afeto gigante. Então, assim, as pessoas estavam muito envolvidas. Isso fez uma diferença muito grande. Estavam envolvidas afetivamente, sabe? Então, assim, era muito legal, porque frio, perrengue, chuva, pá, não sei o quê. Vamos mais um. Movimento 800 mil pessoas para um lado, para a posição inicial, sabe? Tudo bem, vamos de novo. Ninguém reclamava. Ninguém reclamava, sabe? Então, assim, você não via a pessoa, pô, de novo, né? Porque geralmente acontece uma reclamação aqui. Ninguém. E, ó, toda a figuração de short, um frio do cão, sabe? Assim, impressionante o envolvimento, o afetivo, acho que da maioria das pessoas que estavam ali. E disso que a Dani tinha perguntado, que eu atravessei para perguntar, minha curiosidade, da onde que você tinha trabalhado na Fórmula 1, realmente teve alguma coisa do Senna que você desconhecia, assim, e que você veio a descobrir dentro dessa pesquisa? As coisas com a família, muitas coisas, a fato da brincadeira, é, o quanto comia, como acordava. Então, assim, coisas íntimas, né, da vida dele com a família. Obviamente, a gente não soube nem metade, mas a gente teve acesso a muita coisa. Foi muito importante, né? E isso realmente a gente não tem acesso, né? Não tem acesso. Você tem um documentário, mas o documentário mostra ele e o pai na fazenda, tem umas coisas que você vê, mas ouvir da família, ler um pouco o material que eles trouxeram, e assim, a Bianca sempre muito disponível. Deu mandar mensagem para ela: Bianca, o que que eu posso fazer nessa situação? E ela: acho que isso aqui é legal, ele podia fazer assim, né? Coisas, parece assim, jogava todo mundo na piscina, disse que isso era uma brincadeira muito grande dele, do pai, de, pô, tem alguém perto da piscina, vai ser jogado, sabe? Então, e nem sempre você pode ficar jogando todo mundo na piscina, porque você tem que fazer um take dois, você não tem roupa seca, né? Então a gente também tinha que dosar o Escolher. que é, escolher, né? Fazer essas escolhas, de botar, tipo, sal na bebida do outro piloto, né, para ele dar um gole e botar sal na água. Então ele tinha umas brincadeiras com os amigos, né, com os outros pilotos, com a família, coisas que eu realmente não sabia. Sabia que ele tinha um lado descontraído, mas não sabia tudo. E não sabia tanto, né? Tudo também não sei ainda, né? Então, mas foi muito divertido. Tem histórias engraçadíssimas que a gente contou e que a gente tentou reproduzir, mesmo que não tivesse no roteiro, sabe? Num comportamento do Gabriel, né? Então, teve isso. E Maria. coisas muito, muito, muito interessantes, por exemplo, que a gente vai descobrindo, né? A gente cresceu ouvindo que Senna e Prost eram muito rivais, né? E sim, nas pistas, e sim, tiveram muitos problemas e terminaram muito, muito amigos, sabe? Então, assim, eles tinham um carinho, um amor um pelo outro, que também eu não sabia, Uhum. né? Eu não sabia que era uma ligação tão forte, né? Então, porque a gente só vê corrida e na corrida você só fala da rivalidade, a matéria que saiu. Então, a gente também tentou trazer esse olhar de afeto entre os dois, de admiração, sabe?
Então, coisas, novidades que a gente vai sabendo e vai tentando incluir no comportamento dos personagens. Maria Silvia, queria te agradecer. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Já deu Obrigada. para ver aí que são milhares de pessoas envolvidas, né, em toda essa história, em toda essa gravação, em todo esse resultado também, até os efeitos visuais. Parabéns para toda a equipe. Eu nem entendi que eram efeitos visuais. Eu viajei junto com vocês nessas emoções, nesse Ayrton, que é como você falou, a gente nunca vai saber de tudo, né? Porque só quem conviveu, quem esteve ali com ele para saber. Mas do que eu vi, eu me apaixonei de novo, eu revivi essas histórias, eu chorei quando ganhou o primeiro título, eu fiquei mal naquela corrida que ele também ficou mal da sexta marcha emperrada. Assim, revivi tudo aquilo e foi tecnicamente impecável, né? A fotografia, toda a história contada pela luz e tudo. É assim, eu, que não tenho nada a ver com essa produção, tô orgulhosa de ser brasileira Nossa, de novo. demais. Assim, Não, Demais, você demais. viu, eu nunca vi um crédito, os nossos créditos finais tem mais de 10 minutos. é muita Pra você ter gente. noção do tamanho da equipe. Então, assim, sempre tinha gente fazendo frente, foi muito grande, né? E eu acho que funcionou porque estava todo mundo muito afim de fazer. Então, foi um trabalho coletivo gigante, sabe? Trabalhoso, sim, cansativo, sim, mas a gente tinha que contar essa história, sabe? Contaram muito Foi bem, né, incrível mesmo. Daniele? Nossa, incrível, incrível. Vocês estão de parabéns. E, dona Obrigada. Maria Silvia, você quando estiver no Brasil, que agora você está, eu não sei se pode falar onde, fazendo o quê, não é? Porque Maria Silvia trabalha em projetos ultra secretos, que a gente só Não, eu tô fica fazendo sabendo. Man on Fire, que é outra série da Netflix, mas é Netflix americana e tá rodando no México, então fica um tempo aqui Ah, ainda. Man on Fire, que é com a Alice Braga. Sim. Ah, Ela e gente, você entendeu? Mais algumas pessoas, assim, mas mais algumas é isso. pessoas. É isso. É isso. Bom, Maria Silvia, a gente te espera na volta. Já sei que tem muito tempo aí de gravação para concluir mais essa série da Netflix, mas é sempre um prazer conversar com você. E obrigada por compartilhar com a gente um pouco mais. Quem ama a série e filme quer ficar nesse papo para sempre, né? Para saber dos bastidores, que é sempre tão interessante quanto a história. sim, total. Sim. Não, e a gente se deixar fica falando 10 É, horas para aqui. Eu sempre, que é isso. agradeço. Eu que agradeço vocês e fiquei muito feliz de ter alcançado, sabe? As pessoas estão gostando, o feedback está sendo bom, e é isso. Vamos, quem não conhece, passa a conhecer, quem viu vai reviver, né? A gente chora toda vez que assiste, então é isso, é um pouco dessa emoção que a gente queria trazer mesmo. Obrigada, Obrigada. obrigada. Obrigada a vocês. Beijo, meninas. Foi muito legal, né, Foi, Dani? Cada foi. detalhe que a gente nem pensa, nem imagina, né? Essa história da figuração. Nossa, isso foi assim, ela contando, eu falei, caramba, a gente não tem Eu fiquei noção cansada. do trabalho que é pra fazer. Cara, é muita coisa. Muito bom. Olha, gente, eu vou dar os créditos de Maria Silvia Siqueira Campos aqui, essa mulher maravilhosa, é preparadora de elenco, diretora, coordenadora de intimidade, já contribuiu aí para várias produções cinematográficas de televisão, por exemplo, Tim Maia, o filme Irmã Dulce, Elis, a série Dom, que a gente citou aqui, foi ela também quem preparou o elenco, dirigiu as peças Breu e Urgente, ela que tem essa história da coordenação de intimidade, que é uma profissão nova no audiovisual e que é exatamente para cenas de sexo, não trazerem constrangimento e Sim. avanços inadequados ali. Então, ela trabalhou ali na série Love do Prime Video e também no Lado Bom de Ser Traída da Netflix. E é uma parceirona minha de vida, foi minha fono no meu começo de carreira, para quem eu ligo para pedir conselhos e compartilha furos de reportagem, como, por exemplo, a nova série da Alice Braga, que já está sendo filmada no México. A série para Netflix. É. Chique, né? Você viu que ela não pôde entrar muito em detalhes ali, né? É. Ela foi bem discreta. Sim. Sim, tô aqui, Man on Fire, É. com a Alice Braga. É. É isso, gente. Em breve vamos saber um pouco mais também dessa produção. Vamos ficar sempre enchendo o saco da Maria Silvia para trazer as Sim, boas. total.